sobre os benefícios, né, de trazer uma corrida desse tamanho aqui para a cidade de São Paulo e se o senhor consegue trazer números de geração de emprego, de dinheiro aqui para a capital. A cidade de São Paulo vai ser transmitida positivamente para mais de 150 países. A cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os três grandes eventos da FIA, Federação Internacional do Automobilismo. A WEC, 6 horas de São Paulo, a Fórmula E e a Fórmula 1. Nós vamos ter uma geração de 5 mil empregos, são 70 mil pessoas que estarão aqui no Autódromo de Interlagos e que vai gerar uma movimentação financeira de 250 milhões de reais. Isso significa que vamos ter os taxistas, o motorista de aplicativo trabalhando, os hotéis, os restaurantes, ou seja, uma movimentação financeira importante para a cidade, que tem sido uma cidade que se destaca na geração de emprego e renda a maior do nosso país. Esse ano tem algo muito especial. 30 anos da morte do Ayrton Senna, que é o nosso grande ídolo. E nesses 30 anos, a cidade de São Paulo, ela então vai ter, nesse ano de 2024, esses três eventos dos três maiores corridas de automobilismo do mundo. Nossa cidade de São Paulo ganha muito na geração de emprego e renda, na movimentação financeira, na sua visibilidade positiva para mais de 150 países e de que a gente possa ser sempre a cidade, né, que já foi definida como a capital mundial do automobilismo. Eu agora mudando de assunto, falando sobre a Câmara Municipal em relação às mudanças da lei do zoneamento. O senhor já tem alguma direção? Porque associações pedem o veto integral, já sabe o que vai vetar, o que não vai. Como que está essa discussão na Prefeitura? Nós recebemos a carta de lei, estão agora sendo analisadas a votação, as alterações pelo grupo técnico, coordenado pela secretária Beth França, o presidente do SP Urbanismo, o Pedro Fernandes, e tem mais uma pessoa, um grupo grande que tá trabalhando essa análise. Eles vão fazer essa análise e vão me apresentar, e aí é que eu vou decidir sobre a questão dos vetos. Muito possivelmente a gente deva ter, por exemplo, o veto de uma mudança no zonamento na Vila Nova Conceição, muito possivelmente, pelo que a gente viu até agora. Mas a gente está analisando, eu tenho 15 dias para poder fazer a sanção ou veto, mas a gente vai fazer da mesma forma que fez da outra vez da lei de zonamento. Foram 54 vetos, com muito diálogo com os vereadores, né? Todos os vetos justificando tecnicamente. A gente não faz uma análise política, faz análise técnica e sempre respeitando aquilo que o Legislativo fez lá, mas também o Legislativo respeitando a parte do Executivo, que é da palavra final. Prefeito, falando de eleições, a gente recebeu a informação que o União Brasil estaria desembarcando dessa candidatura. Isso está acontecendo? Como é que o senhor avalia esse movimento de apoio do União Brasil, deixando do senhor e indo para o outro candidato, Paulo Marçal? Eu acho que isso não vai acontecer, até porque eu não tive nenhuma conversa diferente com ninguém do União Brasil do que a gente vinha conversando até então. Nós recebemos aí com muita surpresa falas do presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Leite, a qual eu tenho uma grande consideração. Nós estamos aqui, por exemplo, no Autódromo de Interlagos. Eu moro a 2 quadras daqui e o Milton também mora às 2 quadras daqui. Sempre foi muito comum eu precisar de conversar com ele comigo, ele passa na minha casa, eu passo na casa dele. Então, achei estranho ele falar pela imprensa. Não é um hábito dele. Eu sei que ele está viajando de férias, está em recesso à Câmara Municipal. Assim que ele voltar, eu vou procurar e tentar entender o que motivou essas falas de uma relação que ela é aberta, direta, inclusive pessoalmente, inclusive de ir na casa. Eu acho que pesa muito isso. Não é só uma pessoa que me liga. Eu conheço o Milton muito antes de eu ser vereador e antes dele ser vereador. Então nós temos uma relação muito boa, de muita cordialidade e de muito respeito, né? Eu acho que falar pela imprensa não é positivo, não é bom. O bom é olhar no olho, é isso que eu vou fazer, para tentar entender o porquê das colocações dele. Mas do União do Brasil eu não vejo nenhum motivo para sair do governo, muito pelo contrário. A gente sempre teve uma relação muito boa, respeitosa, com o presidente nacional do União Brasil, o Rueda, né? A única coisa que precisa ser esclarecido é por que o presidente Milton Leite fez declarações pela imprensa e não falou comigo. Por falar no Marçal, prefeito, ontem em uma sabatina, ele mencionou que o senhor trocaria de vice, que esse vice não estaria ajudando o senhor nesse momento. É uma conjectura, é algo que deve acontecer ou não?
Não, o Marçal, eu não assisti à entrevista, mas me comentaram isso, né? Eu já vi que ele tentou fazer cadeirante levantar, eu já vi que ele, né, tem habilidades um pouco fora do comum, né? Como entrar na mente das pessoas. O que tem são fatos concretos da minha parte, de estar sendo a cidade que está gerando maior nível de emprego e renda, é a cidade que não tem criança fora da creche, o maior programa habitacional, o maior programa que a gente tem aí de recapeamento da cidade. E o Pablo, eu não sabia que ele tinha também essa peculiaridade de ser vidente. Eu já ouvi falar que ele quis levantar pessoas deficientes, mas que ele era vidente, essa eu não sabia. Não existe nenhum problema. O Coronel Melo Araújo tem conquistado cada dia mais, não só a mim que já havia conquistado, mas da equipe, todo mundo que ele conversa, as pessoas têm elogiado bastante, ele tem dado uma grande contribuição. Já fiz com ele 2 agendas lá da Corrida dos Bombeiros, lá da sessão solene sobre o 9 de julho, dos 32 anos do Revolução Constitucional de 32. Então é uma pessoa que está muito alinhada com a gente, né? Tem uma grande contribuição para dar. Não existe absolutamente nada, a não ser, né, mais uma pessoa que acha que tem os poderes de ir para a montanha, poder de tirar o piloto do helicóptero e tocar. A cidade de São Paulo não precisa de tanta aventura assim, né? A gente precisa ter trabalho e resultado. Perfeito. Por gentileza, bom dia. Só para voltar nesse assunto da Câmara, o senhor mesmo agora, mencionando na coletiva, que agradeceu a celeridade, o apoio da Câmara nas aprovações, enfim, no apoio ao seu governo. Em relação a essas mudanças, sobretudo mudanças de zoneamento exclusivamente residenciais, que foram subtraídas como foi dito, ajustes, né, do plano diretor, o senhor se vê surpreso, o senhor foi apanhado, gera algum incômodo para o senhor saber, ou sabia que isso estava acontecendo? Enfim, eu sei que está sob análise, mas gostaria de um comentário seu, por gentileza. Muito obrigado. Eu fui vereador 8 anos, né? Você tem todo o rito, os vereadores, que são 55, eles têm a prerrogativa de apresentar emenda e de construir maioria para a aprovação da sua emenda, né? Nós estamos falando, inclusive, de um tema que requer, pela legislação, pelo regimento interno, voto qualificado, né? Então, a gente precisa de 34 ou 37 votos, dependendo do tema. Não é nem votação de maioria simples de 28 votos. Então, requer que o trabalho que o vereador apresentou, ele pudesse fazer essa decisão colegiado. Não existe decisão monocrática na Câmara Municipal. E as decisões são colegiadas e ainda são dos eleitos, né? Às vezes eu fico um monte de gente falando, aí o cara não tem um voto, às vezes não consegue se eleger para síndico do prédio dele. E aí contestando o que um vereador eleito da cidade de São Paulo, da 5ª maior metrópole do mundo, está fazendo lá. O que tem é legítimo, né? Estou colocando isso e toda vez que eu falar com vocês na imprensa, até as pessoas poderem entender que o sistema democrático brasileiro ele prevê, inclusive, a representatividade popular para o eleito, né? Não é para um que fica falando pelos cotovelos e que não tem representatividade de nada e contesta o que o eleito faz. Aí, isso dentro da legislação e dentro do processo democrático vai para o executivo, que pode vetar. Então, eu não tenho compromisso nenhum de sanção com os vereadores, de nenhum tema. Eu tenho o respeito pelo que eles fazem. Por que eu não tenho compromisso de sanção? Porque vai ter uma análise técnica e, baseado na análise técnica, eu posso sancionar, eu posso vetar. Ainda assim, está previsto na legislação e está previsto no nosso ordenamento democrático que eles podem derrubar o meu veto, né? Então, a gente precisa ter essa transparência e colocar para a sociedade, ainda mais no ano da eleição, né, como é que é o verdadeiro movimento democrático e como é que acontecem as etapas, né? Então é normal eles fazerem as alterações, eu posso às vezes discordar de alguma ou de outra, mas foi o eleito que apresentou a emenda. Para ele apresentar a emenda ele tem que ter 19 assinaturas, ele sozinho. Às vezes eu vejo o juiz aí sozinho querer mudar a vida do mundo, né? Até de Marte às vezes. E o vereador não. Para ele apresentar a emenda, ele tem que ter 19 vereadores concordando para ele protocolar a emenda. Aí, para ele aprovar a emenda, ele precisa ter 34 votos ou 37 votos. Quer dizer, como é que você vai desconsiderar isso, né? Qual que é a lógica de você desconsiderar todo esse rito? Que eu realmente, tem pessoas que podem concordar ou discordar, mas não tem
com você não respeitar, né, aquele processo legislativo, portanto, o processo democrático. Eu vou analisar e se tiver alguma questão, eu também aviso. Ó, vereador, estou vetando por causa disso. Mas é uma massa, são 22, são 12, né, associações de bairro que estão contestando, né, essa aprovação relâmpago e um possível benefício a construtoras, sobretudo nessa modificação das zonas de exclusivamente residenciais, né? Lógico, a gente vai levar em É muita consideração. gente envolvida, que eu quero dizer, Nós, contestando. nós vamos levar em consideração o que as associações apresentam. Isso é lógico, até porque para a votação dos projetos tiveram as audiências públicas, né? Então a gente vai levar em consideração quais são os argumentos das associações. Eu até pedi para a minha equipe avalie quais são os argumentos. Eu até citei aqui, foi o único que eu citei, da Vila Nova Conceição, porque eu recebi um WhatsApp do presidente da associação e eu pude dar uma olhada por cima, então me parece que eles têm razão, né? Então vai ser analisado tudo, inclusive quais são os argumentos das associações, né? Mas sempre levando em consideração de que o eleito, representante do povo, eleito nas urnas, é o vereador e que ele não decide sozinho, não tem uma decisão monocrática, uma decisão colegiada, qualificada, que seguiu um rito, precisa ser levado isso em consideração.